noite, você já está no Papo Certo. O nosso programa, você sabe, é feito para você, empreendedor, que faz o Brasil acontecer. Aqui nós trazemos muito debates, insights sobre os temas de gestão e economia. Você sabe, pode nos acompanhar no canal 524 da Claro TV, também no YouTube do Papo Certo e nos acompanhar nas redes sociais, lá no Instagram, no @papocerto.com.br. Fique conosco. No nosso programa de hoje, nós vamos tratar da pauta do caos à conexão, liderança humanizada. E quem trará todos os debates, insights para nós, serão a doutora Cristina Vend, que é psicóloga e especialista em neuropsicologia, e a gestora de RH, Francine Souza. Preparem-se para entrar e entender como a liderança empática e eficaz no ambiente de trabalho pode auxiliar. Fique conosco. Bem-vinda, doutora Cristina, ao nosso programa. Evanir, uma satisfação estar aqui contigo novamente e na companhia desta tão qualificada audiência. Muito obrigado e bem-vinda, Francine. Ivanir, muito obrigada pelo convite, estou muito honrada de estar aqui hoje falando sobre um assunto que é o momento, né? A conexão e também essas mudanças, né, que estão dentro do ambiente corporativo, né? Então, estou muito grata de estar aqui hoje. Bem-vinda. Nós também somos muito gratos pelas suas presenças. Então, vamos às nossas perguntas de hoje. Cristina, qual o impacto neuropsicológico de uma liderança autoritária no cérebro do colaborador? Evanir, pergunta essencial. E o que ativa uma liderança autoritária? Vamos destrinchar isso. Quando uma liderança ela é autoritária, ela lidera através do quê? Do medo. E o medo é o que faz soar o nosso alarme lá do cérebro reptiliano. Tem uma partezinha lá que se chama amígdala. E ela é especialista em detectar riscos. Então, ela toca o alarme e todo o organismo prontamente responde. Com tensão, com contração, vai lá, a adrenalina sobe, cortisol sobe. E aí o que acontece? Eu fico no modo de sobrevivência, o colaborador fica no modo de sobrevivência, e aí você tem diminuição da atenção, da memorização. Então, muitas vezes o líder se queixa. Mas eu já te expliquei essa tarefa inúmeras vezes e tu ainda não entendeu o que eu espero de ti. Por causa da liderança autoritária. Você acionou um modo de sobrevivência nesse colaborador. Ele não está seguro, como nós conversamos já em alguns outros momentos, ele não está se sentindo seguro, e um cérebro que não se sente tranquilo e seguro, ele não é criativo, ou seja, ele não desempenha bem a tarefa que você solicitou, por mais simples que seja. Então, excelente resposta, e isso me leva a refletir sobre algumas atitudes que eu tenho uma equipe aqui em torno de 15 pessoas, muitas vezes não tenho tempo para explicar uma determinada atividade ou uma determinada tarefa. E eu estou, neste momento, passando por um desafio pessoal de desenvolvimento, de como repassar uma tarefa que eu não tenho muito tempo para explicar, sem que pareça ser autoritarismo. Porque eu preciso dizer, faça isso até amanhã, tal hora, e eu já tenho outra atividade para fazer. Então, eu estou passando por este momento desafiador de entender que o mínimo de explicação e fazer com que a equipe entenda que aquilo que eu estou solicitando é urgente e que depois eu explico, é um desafio que eu estou passando. Aprimorar a precisão da tua comunicação, para que a instrução seja realmente clara, e saber também para quem você está comunicando. É uma pessoa que já desenvolveu algo no mínimo semelhante àquilo em outro momento? Também para quem delegar essa função talvez seja aí a chave
para esse momento que tu estás passando? A senhora detectou o meu plano de ação. Eu tenho utilizado a figura das nossas coordenadoras. Então, quando é uma atividade urgente, eu explico para esta pessoa tem a empatia para comigo, porque ela sabe da minha urgência, e ela vai ter tempo para explicar para a equipe. Então, este é o meu plano de ação, porque eu desenvolvi um plano de ação que foi este. Então, já que a equipe se sente pressionada, com razão, eu me coloco no lugar da equipe, então eu tenho utilizado um intermediário entre nós. E isso tem funcionado. Fantástico, porque ela tem a capacidade de levar essa explicação e de acompanhar o desenvolvimento da tarefa. Por isso é tão importante esses níveis hierárquicos para que você possa delegar com segurança. E também o diagnóstico. Nós utilizamos a metodologia do GPTW na Fortus e a equipe, muito sincera, a equipe às vezes pratica o sincericídio, não é? Mas eu prefiro que seja sincero do que omita problemas. Essa equipe, ela traz essa dificuldade do gestor na comunicação e na condução. Então, muito importante. Obrigado, doutora Cristina. E Francine, como o RH pode identificar e desenvolver líderes com uma abordagem mais humanizada dentro da empresa? Primeiramente, o líder ele precisa estar aberto, né? Aberto a essas mudanças, aberto à sua própria melhoria. O que eu vejo, né, eu falo muito da minha experiência, do que eu vivo no meu dia a dia, né, dentro das empresas que eu circulo. Existe uma falta de preparação de liderança, onde muitas vezes, né, encaixa muito no que tu falou, as contratações, eles já querem contratar pessoas onde a pessoa ela tenha uma autoliderança. Só que quando esse colaborador ele está iniciando num novo ambiente de trabalho, ele precisa de um treinamento, ele precisa de um acompanhamento, ele precisa ser integrado, e esse processo, hoje, dentro das empresas, são ainda, né, algo que está sendo desenvolvido, mas são poucas empresas que têm essa consciência de que é necessário ter toda uma integralização para que aquele colaborador, ele chegue dentro dessa empresa e ele consiga, em pouco tempo, ele ter um bom resultado. Então, a liderança, ela precisa estar aberta e entender esse novo mercado, essas novas mudanças que estão tendo, e trabalhar muito a sua própria autogestão, né? O seu próprio comportamento e o ouvido, né? Que nem eu digo, a escutativa de tu conseguir estar aberto para ouvir o teu colaborador e com isso, né, tu conseguir desenvolver dentro dessa empresa uma boa liderança. E o RH consegue trabalhar nesta formação de liderança humana? Sim, através de muita conversa, muito diálogo e o feedback. Eu gosto muito dessa palavra e muitas pessoas têm assim feedback. Não, feedback não é ruim, né? Eu, no meu ponto de vista, o feedback ele é muito positivo, porque independente do que vai ser conversado, do que vai ser falado ali, ele vai te construir para que tu seja um profissional melhor e uma pessoa melhor, né? Então, a conversa e também, claro, conversas, treinamentos, todo um plano, né, de desenvolvimento para esse líder, para que ele consiga, né, gerir a sua equipe, né, de uma forma saudável, né? Cristina, quais as principais diferenças entre um chefe tradicional e um líder humanizado do ponto de vista comportamental? Boa reflexão, Evanir. Vamos determinar aqui que um chefe tradicional é aquele que é mais autoritário. Vamos estabelecer, né, desta forma. Então, ele é aquele chefe que simplesmente ele é um resolvedor de demandas, ou muitas vezes um delegador. Chegou a demanda, eu encaminho, mas eu não traduzo aquilo para o meu colaborador de como eu quero que aquilo seja desenvolvido, qual o prazo, ou enfim, que parecem coisas óbvias para nós. Mas o tradicional, esse autoritário, ele não orienta esse colaborador em termos de tempo, espaço, necessidades, e depois sempre, em geral, é seguido de alguma crítica de que não estava bom o suficiente porque não houve o alinhamento da expectativa, do objetivo em si. E a liderança que é mais empática, que é mais, vamos dizer assim, colaborativa, ela vai sempre prezar por este alinhamento de qual é a expectativa e vai ter
o conhecimento de quem são os seus colaboradores para entregar essa tarefa. Como tu mesmo falaste ali, né, no teu diagnóstico, tu sabes já identificar, detectar quem vai conseguir atender aquela demanda. Ou daqui a pouco você quer que o funcionário desenvolva aquela habilidade também, para não sobrecarregar um determinado, você separa um tempo ali, isso seria uma habilidade desse líder mais empático, separa um tempo para treinar essa habilidade com o seu colaborador. Então, de uma forma muito sutil, essa seria a principal diferença e ele contribui, é claro, para aquele ambiente seguro, colaborativo, cooperativo que toda empresa necessita para ter bons resultados. Excelente. Francine, como um líder humanizado pode gerenciar o desgaste e o burnout da equipe, garantindo produtividade e bem-estar? Com conversas individuais. É muito importante o líder ter essa percepção, né? Eu posso até trazer uma situação, né, de que aconteceu, foi até na semana passada, em uma das empresas que eu atuo, onde um colaborador ele estava passando por problemas fora da empresa. E isso afetou totalmente o desempenho dele. E fez com que um desempenho que era uma pessoa que era super proativa, determinada, ele tomava frente de tudo, foi muito notável a queda dele, né? E eu automaticamente chamei ele para conversar, né? Mas eu senti que aquela conversa ali tinha muito mais coisas, né? E aí já entrou uma insatisfação com a empresa, mas e aí isso vem dentro do que nós estávamos falando antes de começar o programa aqui. Era uma insatisfação com a empresa, mas na realidade ele não estava muito bem, fora do ambiente de trabalho. E esse líder, orientei ele, eu disse, acho que tu precisa chamar, né, o teu colaborador para conversar e entender o cenário dele lá fora, não aqui dentro, né? Ele tá com alguma situação fora daqui. E isso deu muito resultado, porque de uma semana foi notável a diferença, né, desse colaborador, porque ele se sentiu acolhido pela empresa. Ele sentiu que nós nos importamos com ele. E que ele faz a diferença, que ele é importante e que para nós é importante ele estar bem. Então, esse líder humanizado, ele precisa ter essa sensibilidade, né? É que nem eu digo, esse carinho, assim, né, do acolher e de entender o outro. E perceber, né, a sua equipe, muitas vezes, tem pessoas que algumas estão muito bem, outras já estão no nível intermediário, e tem outras que estão com um desenvolvimento tão bom, e essas pessoas que o desenvolvimento delas não está muito bom dentro da empresa, essas são as que mais exigem atenção, porque elas entraram ali por um motivo, por um propósito, porque elas têm um potencial. E por alguma situação no meio do caminho, elas acabaram se perdendo, e às vezes não são só fatores dentro da empresa, são fatores fora. Então esse líder, ele tem que ter essa visão, né, muito, muito certa, assim, sobre pessoas, para que ele possa ajudar, auxiliar e orientar, né, para o crescimento desse colaborador. Excelente. Se me permite fazer uma contribuição, eu gosto muito de usar as nossas experiências, porque nada como falar de exemplos nossos. No Grupo Fortes, nós temos algumas experiências voltadas à gestão de pessoas. Esse processo de integração da equipe, onde tem uma apresentação, fica uma semana só conhecendo a empresa. Treinamentos, apresentação, enfim, da empresa, do nosso jeito, da nossa cultura. Recebe um padrinho que o acompanha durante 90 dias, e é um colega, mas tem ferramenta. Tanto no processo de integração, tem um checklist das capacitações, integração, quanto este padrinho e o seu afiliado. Também tem um checklist, se reúne no 30º dia, no 80º dia, vão conversar sobre como é que está sendo, né? Mas, fora isso, também temos duas práticas, eu acho bem interessantes. One-on-one, que é uma prática em que 15 minutos, 20 minutos, o gestor vai ouvir, então, a sua equipe, mensal. 15, 20 minutos com uma pauta ali, olha, como é que está o trabalho, desenvolvimento e tal, pautas bem, mas para ouvir. E uma devolutiva de avaliação de desempenho. Esta semestral ou anual, onde a gente tem uma ferramenta, e eu sempre deixo muito claro, doutora Cristina,
não sou psicólogo, não sou melhor do que ninguém, não sou gestor de RH, mas esta ferramenta foi desenvolvida por psicólogo e gestor de RH, e eu vou te passar uma percepção como líder do seu comportamento e desempenho. Tem algumas perguntas que são objetivas, bater uma meta em relação a dar ideias, em relação a, enfim, formação, a ser assíduo, pontual, são itens objetivos. Nas 15, umas 6, 7 são objetivas. Mas tem muitas que são subjetivas, e a gente sempre traz o exemplo do porquê que foi satisfatório, insatisfatório, enfim, o nível, né? E essa prática é muito boa, inclusive com prática de indicação de capacitações, comportamentos, e é um diálogo, é um momento que a gente separa 1 hora e meia para aquela pessoa. Então, esta 1 hora sem celular, na sala, os gestores, a pessoa e ouvir e falar. Então, acho que essa prática é uma prática que levou a hoje nós temos aí uma equipe que não tem um turnover tão alta quanto teve no passado. E quando nós atropelamos essas práticas, aí nós terminamos perdendo pessoas, porque nós não ouvimos. A senhora trouxe, né, a importância da comunicação, mais uma vez, que a doutora Cristina sempre diz. E o que a Francine colocou agora do one-on-one, né, do individual, do chamar para essa conversa individual, é o que tu estás praticando, e veja os resultados e quando não se procede dessa forma, porque o colaborador, e eu escuto os meus pacientes, vamos dizer então no ambiente clínico, que trabalham em grandes escritórios, em grandes empresas, muitos deles são diretores, CEOs, enfim, e dependendo do ambiente, esse espaço para escuta não existe. Ele geralmente existe ou para hierarquias menores, mas ele não existe dentro de um círculo de direção, muitas vezes, ou até as pessoas se sentem melindradas por expressar o que estão vendo do funcionamento da dinâmica da empresa. Então, esse espaço onde, vamos dizer, sempre o nível acima reserva 15, 20 minutos para ouvir as percepções, que não quer dizer que essas percepções sejam sempre as mais seguras ou adequadas, mas são as percepções daquele indivíduo, que também podem ser muito perspicazes e contribuir para a empresa. Então, fantástica a tua conduta. É isso fácil. aí. A disciplina é que é necessária. Ter práticas é fácil. Agora, ter a disciplina de seguir aquela agenda, porque imagine, são 30 pessoas, 1 hora e meia, a gente está falando 45 horas, fora as mesmas 45 horas anteriores para preparar aquela avaliação. Então, a gente está falando 90 horas dedicadas do RH e da liderança para a manutenção da equipe. Mas, Cristina, nesse mesmo enfoque, eu quero te fazer uma pergunta. De que forma a empatia se traduz em benefícios tangíveis para o desempenho e a retenção de talentos? Perfeito. E nós entramos aí também num conflito geracional, Evanir, que não temos como fugir disso. Nós temos aí coexistindo hoje no mercado de trabalho, e a Francine pode aqui confirmar isso comigo e até contribuir. Nós temos aí geração X, geração millennial, geração agora que vem aí nos trazer um conflito grande de percepções e de como lidar dentro deste ambiente de trabalho. Porque a geração mais jovem agora, ela não aceita determinadas demandas, não é? Ela não funciona assim, ela preza pela qualidade de vida. Então, cargas que a geração millennial, que a geração X acha normais e faz a entrega, mas está adoecendo terrivelmente, né? Então, a maioria, se você for ver aí os números, burnout, depressão, ansiedade, são as gerações já de pessoas que estão aí na sua meia-idade, na sua maturidade, então são as mais acometidas, porque a geração mais atual, a geração Z, né, ela não aceita esse tipo de liderança mais autoritária. Exatamente. E essa empatia, o que seria essa? Vamos lá, o que é a empatia do líder? E aí, obrigada por retomar, Evanir, porque né, nesse foco aí, a empatia ela é fundamental para entender essas diferenças de necessidade
e entender que mesmo aquele que atende a sua demanda, não necessariamente isso está impactando de uma forma positiva dentro da produtividade da empresa. Então eu preciso entender se esse funcionamento ele está realmente sendo adequado à produtividade que eu espero. E a empatia é que vai fazer eu me colocar no lugar do outro e perceber, será que ele realmente tem o tempo e as condições necessárias para fazer essa entrega? E aí nós entramos também num aspecto mais individual, como a Francine trouxe na questão ali anterior. Essa pessoa é um ser social, ela tem outros ambientes, outras demandas pessoais, familiares. Então, quando essa produtividade cai, nós não podemos só olhar para esse indivíduo como um colaborador, mas como um ser humano. E é natural, isso nós precisamos desmistificar, nós chegamos num ponto importante. É natural que haja essa flutuação no rendimento. Nós não somos máquinas, né? Nós não somos inteligência artificial. Então vai haver essa flutuação. Os reveses da vida fazem parte. E a gestão precisa entender que essa flutuação é natural e tratar isso com naturalidade, dar as ferramentas necessárias, o suporte necessário para que essa pessoa se recomponha, então, e volte ali a ter uma qualidade de vida, de desempenho. Excelente, doutora. E Francine, quais ferramentas ou metodologias o RH utiliza para medir o nível de humanização de liderança da organização? Olha, como eu disse, eu sempre trago exemplos de coisas que eu faço no meu dia a dia, né? Sim. Eu trabalho muito com testes, com análises, faço teste de perfil comportamental. Tem um teste que eu gosto de aplicar muito sobre inteligência emocional, né? Onde a gente consegue identificar ali já como que está a percepção daquela liderança ali em relação às suas emoções, né? Porque isso é muito importante, né? O gerir as suas emoções. E no ambiente corporativo não é muito diferente do que fora do que dentro da nossa casa, por exemplo, né? Então esse controle, esse autocontrole, essa autogestão emocional, ela é muito importante. E quando um líder, né, eu já passei por algumas situações de reestruturar, né, posições dentro de uma empresa, cargos, enfim, e avaliar uma pessoas serem indicadas e naquela avaliação final ali sobre emoções e sobre como lida no seu dia a dia com certas situações, a pessoa não ser aprovada. Porque ela não conseguir, né? Ela não conseguir controlar os seus impulsos, controlar os seus instintos. E aí isso já traz uma visão lá na frente do como aquele líder, aquele novo líder que está começando, como é que ele vai gerenciar uma equipe, que às vezes é uma equipe de 20, 30, 40 colaboradores, se ele não consegue controlar as suas próprias emoções. Então, nesse caso, o que acontece, né? Essa pessoa ela precisa passar por todo um treinamento, um desenvolvimento, mas também vai muito do se permitir. Eu até costumo dizer que existe a síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, você assim, e tem muitos que agem dessa forma. Eles, não, mas o meu estilo de liderança é esse, a minha forma é esta e eu não vou mudar. Só que isso acaba perdendo a equipe, né? Perde toda uma equipe por essa falta de maturidade e de querer, né? Como eu digo, querer o próximo passo, querer o próximo nível e querer se melhorar, né? Muito bem. Cristina, explique como a segurança psicológica influenciada pelo líder afeta diretamente a inovação e a tomada de decisão. Nossa, essa pergunta não poderia ser mais englobar tudo que nós já estamos falando até agora. Então, esse ambiente seguro que a liderança cria, transmitindo tudo aquilo que nós já debatemos aqui, ele coloca o colaborador nesse estado de segurança que nós falamos lá do cérebro instintivo, então ele pode passar para as funções superiores, né? E aí, então, desenvolver ali com precisão a sua tarefa. Repete para mim o final da pergunta, Evanir, por gentileza. Não, é como
essa segurança passada pela liderança pode afetar na criatividade e produtividade, né? E aí entra naquilo que eu gosto muito de colocar, que já comentei no início, que um cérebro seguro e tranquilo, ele é um cérebro criativo, porque você tem espaço para novamente desenvolver ali toda a tua capacidade, todos os teus recursos e colocar em prática. E dentro do que a Francine estava colocando agora há pouco, da questão da liderança, do líder Gabriela, né? Isso entra muito num perfil autossabotador, Evanir, né? E por causa das crenças que foram desenvolvidas e porque esse líder ele não se sente seguro deixando que a sua vulnerabilidade transpareça. Então ele é autoritário porque no fundo ele é inseguro. Olha aí, excelente. E seguindo aqui, Francine, em momentos de crise ou grandes mudanças, como a liderança humanizada deve se posicionar para manter a conexão e a confiança? Olha, criar essa conexão é muito a questão da comunicação, né? O que a gente já estava conversando aqui, né, é sobre conversar, é sobre unir a equipe, fazer algumas pausas, pode ser a cada 15 dias, uma vez na semana ou uma vez no mês, mas é muito importante esse líder, ele ter esse encontro com toda a equipe, né? E ter uma conversa, não em formato de reunião, mas sim como uma forma de conversar, uma coisa leve, aonde todos ali, né, eles possam, claro, trazer, né, os planos de ação da empresa, atividades, enfim, mas também ser um momento de conexão, né, onde pode ter algumas dinâmicas, um momento descontraído, onde pode se falar de coisas que não são somente dentro do trabalho, mas também de coisas fora, né, trazer esse olhar, né, da reciprocidade. Tu acredita que isso, então, ajuda a enfrentar esses momentos de crises ou mudanças? Sim, sim. Porque essa abertura, né, que o líder ele dá para o colaborador faz que o colaborador ele perceba que ele está num ambiente seguro e aí ele consiga expressar suas ideias, né? Expressar suas ideias, trazer às vezes um novo olhar para aquela crise, para aquela situação que está acontecendo dentro da empresa muitas vezes e trazer uma saída, né, para problemas que às vezes para um líder, né, para um gestor, um coordenador, às vezes parece um pouco mais difícil, né, de gerir assim. Mas o próprio colaborador, às vezes, ele é uma caixinha de ideias. Ele só não tem abertura suficiente para manifestar essas ideias e falar o que ele gostaria de falar, né? Excelente. E Cristina, existem traços de personalidade que predispõem alguém a ser um líder mais humanizado e como isso pode ser desenvolvido? Bom, traços de personalidade. A nossa personalidade, ela se forma ali desde a nossa infância, adolescência, né, e chegando ali numa maturidade quando nós estamos num período da adultez jovem. Então, depois o que muda são os hábitos comportamentais, mas essa personalidade, ela não é muito dinâmica, vamos dizer assim. O que se pode é sim ressignificar algumas experiências que foram sendo sedimentadas como crenças sobre como a realidade funciona. E aí, então, quando nós falamos em termos de liderança, talvez o principal traço de personalidade de uma liderança mais empática seria justamente isso, essa capacidade onde ela aprendeu a se colocar no lugar do outro. E como isso pode ser desenvolvido? Novamente, presença, escuta ativa, porque comunicação não é só falar, ela é principalmente ouvir, estar presente. Eu sempre digo, o líder ele consegue desenvolver essas soft skills sendo um observador silencioso de si mesmo. Colaborador te disse uma coisa que não caiu bem, Evanir, tu não gostou daquilo. O que acontece imediatamente no teu corpo? Como é que o teu cérebro detecta o perigo, o desconforto? Tensiona. E se você não é um observador silencioso de si mesmo, você não detecta esse desconforto e você simplesmente reage. E você responde.
E quando você é um observador, você entende que você não gostou daquilo e você abre a possibilidade de elaborar uma resposta mais eficiente. Então você passa a ser ativo, você passa a agir. Você sai do cérebro instintivo e passa ao cérebro que é socialmente consciente. Então seria Excelente. a dica. Muito bem. Refletir mais, né? E se conhecer. Ser um observador silencioso, se observar. Observador silencioso. Francine, qual o papel, a gente está falando nesse programa todo sobre isso, mas vamos lá. Qual o papel da comunicação transparente na construção de relações de confiança entre líder e liderado? Sim, é muito importante, né, essa conexão, né, de colaborador com líder, e também a questão da estruturação da empresa, né? Vou dar um exemplo, questão de metas, por exemplo. Eu vou trazer um exemplo prático, né? Tem uma empresa que eu atuo em que todo mês tá lá no mural a meta do mês, tá? E todo mundo passa e olha aquela meta, né? É uma empresa, é uma distribuidora, uma empresa operacional, né? Então, todo mundo passa, olha aquela meta. Rapaz, esse mês a meta é um pouco maior, né? Mas não tem uma reunião para mostrar para toda a equipe que aquela meta ali, ela não é só importante para o dono da empresa, ela não é só importante para o gestor, ela é importante para um todo e que todos fazem parte daquela construção. Então, no momento em que uma meta ela é aplicada para toda uma equipe, ela precisa ser explicada. E, claro, precisa ser criada uma estratégia. Como que nós vamos chegar àquele número ali? Vocês são peças importantes para que a gente chegue até aquele número ali. Claro que sempre, né, o colaborador, ele espera lá no final um reconhecimento. E isso não é muito difícil, porque eu já atuei em empresas em que a empresa batia a meta, chegava no final do mês, fazia uma comemoração. O dono da empresa parava todo mundo, comprava lá pizza, comprava algumas bebidas e tudo, todo mundo confraternizava, ria, brincava, né? Era um momento de comemoração. Então, essa transparência na questão de líder e liderado, nesse sentido, é muito importante de deixar claro para o liderado quais são as intenções da empresa, quais são as expectativas, o que o futuro está nos esperando. 2026 está logo aí. O que está reservado para a nossa empresa, porque é nossa empresa. No momento que tu veste uma camiseta, que tu acorda todo dia de manhã, às 7 da manhã, que tu te despede lá da tua esposa e dos teus filhos e vai trabalhar, tu entra dentro de uma outra família. Para mim, quando tu tá dentro de uma empresa defendendo uma camisa, é isso. Tu está dentro tu tá dentro da tua outra família. E tu quer que esta família dê certo, assim como a tua família lá fora também dá certo. E esta questão da comunicação, ela é importante tanto pessoal quanto profissionalmente. Essa questão da comunicação a gente está trazendo aqui uma visão profissional, mas a mesma comunicação que lá em casa os filhos querem saber os porquês, a equipe também quer. Também quer saber. Excelente. Cristina, como a neurociência explica a necessidade de pertencimento e reconhecimento no ambiente de trabalho? E qual o papel do líder nisso? Olha só que pergunta profunda. Vamos dizer que quando você é reconhecido nas suas capacidades, na sua individualidade, e você é visto. E todos nós temos a profunda necessidade de nos sentirmos amados. É o espaço para se falar em amor também, porque é a expressão mais adequada, amados e reconhecidos no nosso valor, nas nossas competências. E quando nós temos esse reconhecimento, eu me sinto pertencente e o meu cérebro entende que eu estou seguro dentro deste ambiente, que eu sou incentivado a crescer e a me desenvolver de uma forma saudável
E aí não tem como, né? Isso se reverte só em benefícios para a empresa, no retorno que esse colaborador vai dar ali. Então, fica aí realmente o insight de que faça com que o seu colaborador se sinta visto, benquisto. Excelente. Francine, muitas empresas falam em humanização, mas na prática continuam com foco apenas em resultado. Como mudar esta cultura? O RH faz parte muito forte, né, referente a isso, né? Começa pelo RH, essa humanização, né? Desde o momento do recrutamento e seleção, desde o momento que aquele colaborador ele é recebido e acolhido. Como tu mesmo mencionou, na tua empresa tem uma semana de treinamento, onde a pessoa ela começa a se integrar dentro daquela empresa, dentro daquela equipe, ela conhece aquela cultura, ela conhece os valores da empresa, isso é muito importante. Se os valores desse colaborador eles estão de acordo com os valores da empresa, né? Esse novo colaborador ele precisa entender isso, para que ele consiga se desenvolver bem, né, no período em que ele estiver dentro da empresa. Então, essa humanização, ela começa muito forte pelo RH, e eu acredito que é uma sementinha, que ela é plantada, né, e isso passa para a liderança, né, que passa para a diretoria, isso tudo é um conjunto, né, onde toda essa parte, digamos que a base, né, dessa empresa, ela andando unida, fazendo com que todo esse movimento, né, ele se torne humanizado, isso passa para os colaboradores, para aquele que está chegando, para aquele que já está, né, para aquele que tem muito tempo de casa, porque muitas vezes aquele colaborador que está há muito tempo de casa, ele já pegou diversos processos dentro daquela empresa, né, desde o início, uma construção, uma mudança, e são pessoas que precisam, né, também de uma atenção especial, porque eles já passaram por diversos processos, É um né? processo continuado, né? Exatamente. Eu percebo que algumas vezes o empreendedor, o gestor, enfim, dono, sócio das empresas, entende que esse tipo de, vamos falar, práticas, né, de gestão de pessoas que demandam tempo, aí tempo é dinheiro, né? Dinheiro, porque algumas ações demandam, né? Sim. A grande dúvida do gestor é: isto vale a pena? Isto realmente é positivo para o meu negócio, para a minha empresa? Falando aqui como um líder aí há 21 anos na nossa empresa, eu digo que sim, isso se reflete em ganhos que num primeiro momento a gente não consegue medir, mas ao passar do tempo, em 21 anos, quantas pessoas estão conosco aí há 14, 15 anos, 9 anos, 8 anos, a gente tem uma equipe que passamos por tantas crises juntos, tantos desafios juntos, e as nossas práticas nós investimos. É algo que a gente não consegue medir, mas a gente investe e com o passar do tempo a gente consegue perceber o ganho efetivo. Exato. Porque uma troca de pessoa não é só o salário, tem toda uma parte de conhecimento que vai com ela, capacitação que a gente fez ali, a próxima pessoa ela terá um período, 3 meses pelo menos, até que ela comece a produzir o mesmo que aquela que saiu, e isto tem um custo que a gente não mede. É possível medir, eu como contador e mestre de economia tenho essa condição, e os diretores, enfim, sócios de empresa, podem pedir para a sua equipe fazer essa medição. Qual é o custo da troca de uma pessoa? Este custo versus os custos em ações que às vezes são muito baratas. Um bolo de aniversário que a gente dá, uma reunião de meia hora por semana, meia hora, para posicionar a equipe sobre o que está acontecendo na empresa, são custos também mensuráveis, mas que são menores do que uma perda de talentos. Eu vejo que pessoas a gente perde, mas talentos a gente não pode perder. É verdade. Então, eu acho que são reflexões importantes. Doutora Cristina, quais são os sinais de que um colaborador apresenta quando está sob uma liderança tóxica? E quais os riscos para a saúde mental dela? Respondendo diretamente à tua pergunta,
Eu não gosto desse termo liderança tóxica, mas eu sei que está em voga. Mas vamos dizer que os principais sintomas, uma prostração, né? Aquela falta de energia, a falta de, vamos dizer, da boa disposição mesmo, da vitalidade para o trabalho, a procrastinação das tarefas, o mal-estar, o desconforto, picos de ansiedade, sudorese, o sono fica perturbado. Então, nós temos aí uma série de sintomas clínicos. Mas uma das coisas, Evanir, que eu gosto de citar, e fica o alerta aí para os empresários, lideranças, ainda mais agora com as normativas da NR1, né, que entrando em vigor aí, nem sempre é a liderança que é tóxica. Ela é classificada como tóxica, mas muitas vezes o colaborador tem questões pessoais, não tem ali uma boa inteligência emocional ou não sabe fazer a gestão dos seus assuntos privados e isso acaba tendo ali uma repercussão no seu ambiente de trabalho. E aí, muitas vezes, quando ele é chamado, é cobrado ou tem ali uma reconvenção das atividades, o que acontece? Fica como a liderança sendo tóxica. Mas não é. É pela inabilidade de gerenciar as suas próprias emoções e os seus próprios assuntos pessoais. Então, saber discernir quando realmente aquilo é válido ou quando a pessoa, e aí eu vou entrar aí numa característica mais clínica, tem um perfil mais vitimista, sim, porque a minha mãe, porque o meu pai, porque o meu marido, a minha esposa, porque o meu chefe, o meu colega. Então, você percebe que é uma dificuldade do colaborador e não necessariamente o fruto de uma liderança tóxica. Então fica ali o alerta para saber diferenciar isso. Isso é uma questão que é muito difícil. Eu como gestor, como líder, eu digo que talvez seja a maior dificuldade, porque identificar internamente, através de uma pesquisa de clima, uma avaliação de desempenho, eu consigo. Agora, quando a pessoa ela omite essas outras questões, fica muito difícil do gestor. Eu admito ter tremenda dificuldade, apesar do one-on-one trazer um pouco disso, que permite que a gente converse sem pauta. Só me fala o que está passando, está tudo certo. É um bate-papo, né? Claro, tem um objetivo ali que é profissional, mas é muito difícil quando vai para o lado pessoal da gente descobrir, principalmente se a pessoa não quer abrir. E eu, como gestor, não posso ser invasivo na vida pessoal, né, da equipe, e não sou. Eu permito que ela fale aquilo que ela quer falar, e aí nós temos uma dificuldade gigante. E talvez aí, Evanir, entrasse como um recurso, sugiro aqui, se você não tem ali dentro do seu setor, do RH, se você não tem um psicólogo que trabalha as questões de saúde do trabalhador, mas talvez você tenha um consultor, um psicólogo que faça essa consultoria e que talvez esse atendimento nem ocorra dentro das dependências da empresa, ocorra em outro ambiente ou pela telepsicologia, como nós falávamos, para que essa pessoa, esse colaborador, possa se sentir acolhido, compreendido e possa ser redirecionado, claro que com a anuência dele, com a concordância dele, receba esse suporte, porque não deixa de ser também, assim como você tem ali, e nós temos que normalizar a saúde mental, né? Como você tem ali o convênio de saúde, onde ele vai ao cardiologista, onde vai ao pneumologista, que vá também ao psicólogo, que pode ser contratado como um consultor pontualmente pela empresa, que vai atender esse colaborador e fazer esse redirecionamento, essa assessoria. Excelente. A senhora trouxe aqui uma possibilidade que, talvez pela minha inabilidade, de conduzir uma indicação a consultar um psicólogo, porque eu, como gestor, entendo não ser minha competência indicar isso. Mas aí que está a diferença. Você não vai encaminhar ele, olha, você tem que buscar um tratamento clínico. Não, Sim. eu vou te encaminhar aqui para a nossa consultora,
que é especialista em te ajudar a manejar Mesmo. determinadas situações. E Então, é ela comum está à tua essa disposição. pessoa, esse consultor psicológico, eu lhe confesso que eu estou aqui muito surpreso e feliz em saber dessa figura, Possibilidade. dessa possibilidade, porque consultores, nós temos diversos. Consultor na área financeira, de planejamento estratégico, consultor jurídico. Agora, consultor psicólogo é novidade para mim. Principalmente, Evanir, para empresas de menor porte. Então, assim, eu recebo muito de escritórios de advocacia, pensa onde você tem níveis hierárquicos de advogados dentro, né, desde do recém-formado até ali o CEO, mas eu recebo ali porque fica muito difícil, como é um ambiente, sei lá, com 15 profissionais, 20 profissionais, mas fica complicado dar uma devolutiva mais específica, um redirecionamento. Então, recebo muito de escritórios, já recebi gerentes de determinadas redes, mas daí, claro, esses níveis hierárquicos maiores que precisam realmente dessa escuta diferenciada, alguma questão, muitas vezes, a própria saúde mental ali dessa sobrecarga, né, muitas vezes já um burnout instalado, então recebo, e aí você trabalha como gerenciar, fazer justamente essa gestão das emoções e trabalha as causas primárias, que nem sempre são no trabalho. Sim, e o mote é consultoria? Uma consultoria, porque você pode contratar individualmente. Então, você entra em contato comigo e diz, Cristina, eu estou aqui com um case de uma pessoa que necessita dessa consultoria. Excelente. E daí nós avaliamos ali e o número de encontros necessários, porque não vamos dar o nome de psicoterapia, é uma orientação, né, que é dada, e é um número ali bem reduzido e que você pode pra depois... tratar uma situação Uma específica. situação, e que dado um intervalo de tempo maior, você pode retomar para ver a evolução, você vai aumentando esse intervalo, mas são uma consultoria pontual. Excelente, porque às vezes a gente perde talentos por não tratar bem. Que é o caso dos escritórios de advocacia que acabam encaminhando os seus talentos. Francine, como gestor de RH, quais são os maiores desafios em treinar e convencer líderes antigos a adotarem uma abordagem humanizada? Tem muita resistência nesse sentido, né? Muita resistência mesmo. Até porque esses líderes mais antigos, eles têm uma outra ideologia, uma outra percepção do que é gerenciar uma equipe, né? Aí entra muito na questão do chefe, né? Do chefiar e não gerenciar, né? Então, é um pouco desafiador, né? Trabalhar com essas pessoas pela resistência, né? Pela resistência. Então, tem todo um... Como é que eu vou te explicar? Tem toda uma estrutura, né, para poder convencer essas pessoas que são líderes mais antigos a entender o novo cenário, entender quais são as novas tendências do momento, né, dentro de uma empresa, o que ele pode modificar, melhorar dentro do seu comportamento para poder liderar essa equipe e poder se autoliderar também, né? Então, eu vou muito na questão do permitir-se, né? Ele precisa estar aberto e se permitir para essas mudanças, mas eu te confesso que é um pouco desafiador, porque existe muita resistência, sim. Tu sabes, hoje eu estou muito tagarela, é que falando de gestão de pessoas, a gente leva as nossas experiências. Eu me recordo que nós já há algum tempo participamos de programas de qualidade. E participávamos do Programa Gaúcho de Qualidade e Produtividade, o PGQP. Atualmente somos certificados ISO 9001, participamos do GPTW, né, o Great Place to Work, né, que tem uma metodologia de análise. Mas eu vejo que desde o início o MEG, do Modelo de Excelência em Gestão, ele traz perguntas a serem respondidas, em que se nós não temos a metodologia, nós vamos atrás e vamos criar e vamos implementar método bem caseiro mesmo. Então eu vejo que
nós, tanto nós sócios, quanto a nossa equipe de líderes, aprendemos muito respondendo às questões do MEG, Modelo de Excelência em Gestão, em relação à liderança, e criamos algumas ferramentas. Ferramentas, quando a gente dispõe de ferramentas para esses líderes que são mais antigos, com metodologia antiga, quando a gente leva ferramentas e explica. Está aqui a metodologia, por exemplo, do perfil DISC, que a Ford's Profile, que é uma ferramenta nossa, faz a identificação do perfil daquela equipe. Permite que aquele gestor mais antigo, ele tenha ali informações. Também outras ferramentas, como uma avaliação de desempenho, que é uma ferramenta que tem uma planilha, e ele vai preencher, ou seja, o RH, como órgão para orientar os seus gestores, ele pode oferecer ferramentas, não é? E esse gestor, ele não precisa muitas vezes nem se adaptar, ele tem que seguir a ferramenta prescrita. É uma ferramenta prescritiva, e com o tempo isso torna-se natural. Então eu vejo que ter ferramentas e oferecer para esses gestores mais antigos e explicar o uso da ferramenta é uma forma de convencê-lo também a evoluir, né? E aí eu falo que o mais antigo é o top-down. Ele obriga que aquilo aconteça, é o chefe mais antigo. E com essas ferramentas ele termina sendo mais maleável. Nós vamos aqui, Cristina e Francine, para as nossas últimas 2 perguntas. Nós temos aí uns 3 minutinhos. Então, Cristina, quais exercícios ou práticas um líder pode adotar no dia a dia para fortalecer suas habilidades de escuta ativa e empatia? Vou frisar, então, já que é o nosso fechamento de ouro aqui, vou frisar novamente a habilidade da autoobservação, porque se você não se conhece, você não sabe dimensionar se o seu desempenho está sendo realmente adequado, se você é realmente um líder empático. Então, avalie o que você está observando de si mesmo e a prova real disso é o resultado. Se você tem uma equipe que está alinhada, na verdade, o reflexo da tua competência, da tua habilidade como liderança. Agora, se não está, porque tem questões ali que precisam ser revistas, e sempre importante buscar ali o suporte do RH, buscar um suporte, quem sabe, externo, numa consultoria com uma psicóloga, né? Então, isso é válido para que você desenvolva cada vez mais e aumente os resultados. Porque, Evanir, uma frase para ficar gravada: quem não gerencia a própria mente, não gerencia o próprio negócio. Perfeito, muito obrigado. E Francine, qual o seu conselho final para líderes que desejam iniciar a jornada em direção a uma gestão mais humana e conectada? Em 1 minutinho. Trabalhem as suas emoções, autogestão, né? Se conheça primeiro para depois conhecer o seu próximo. É muito importante isso, ter a sua própria visão, né? Quem eu sou? Quais são as minhas competências? Quais são os meus pontos fortes? Quais são os meus pontos fracos? Aprender a ser vulnerável. E também aprender, e aí entra muito na questão da reciprocidade, e aí tu consegue entender o outro. Tu consegue ter empatia de entender o teu próximo no momento que tu te autoconhece, né? E esquece o perfeccionismo e a comparação. Cada um tem o seu Exatamente. conjunto de habilidades que é único. Exato. Perfeito, excelente. Muito obrigado, Francine, pela sua participação, doutora Cristina, muito obrigado, e especialmente a você que nos acompanhou até aqui em mais um Papo Certo, agradecendo então mais uma vez por estarem conosco e convidá-los para o nosso próximo programa. Até lá, boa noite.